Vamos orar pela palavra. Senhor, nós estamos agradecidos, Pai, porque o Senhor tem preparado para nós um lugar, tem preparado para nós um tempo. Ó Deus, e nós temos colocado esse tempo diante do Senhor para ouvir a sua palavra, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração e que este tempo, ó Deus, seja um tempo do Senhor realmente avivar o nosso coração, ó Deus, quebrar cadeias, quebrar barreiras e o Senhor fazer tudo aquilo que está na sua perfeita vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E vamos ver a carta que o Senhor Jesus mandou escrever para a igreja que estava lá na cidade de Éfeso. Então o Senhor Jesus, ele aparece para o apóstolo João, numa visão, quando João estava na ilha de Patmos, e em determinado momento ele pede para que João escrevesse cartas para as igrejas, para 7 igrejas. E essa é a primeira carta que João escreve para a igreja que estava em Éfeso. Então, Apocalipse capítulo 2, a partir do 1º versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para as 7 cartas, não é que foram mandadas para 7 igrejas aí da Ásia Menor naquela época, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua peculiaridade. São 7 igrejas que recebem, né, cada uma recebe a sua carta, e cada carta tem uma repreensão, a maioria delas tem uma repreensão, tem um elogio, e o Senhor Jesus se apresenta em cada uma delas de acordo com a visão que João teve dele aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Não é? Então as cartas vão caminhando, mas hoje especificamente eu quero falar sobre algo que Deus tem colocado no meu coração em relação à nossa igreja, em relação àquilo que nós temos vivido. Deus tem colocado algo no meu coração, queridos, eu quero compartilhar com vocês, para que juntos nós possamos buscar algo que Deus tem preparado para nós. Você que nos visita hoje, eu tenho certeza no meu coração que Deus também pode ministrar uma palavra, algo diferente no seu coração, ainda que você não faça parte da nossa igreja, você esteja congregando em outro lugar, ou que você talvez esteja visitando hoje, nunca entrou numa igreja evangélica e entrou hoje pela primeira vez. Eu tenho uma convicção no meu coração que aquilo que o Senhor quer falar hoje pode atingir cada um de nós. Amém? Eu tenho essa certeza. Então, querido, quando nós olhamos para esse trecho que foi lido, não é? Essa carta, pequena carta, com 7 versículos, tem uma apresentação do Senhor Jesus, ele se apresenta. Ele mostra que conhece e também tece elogios à igreja. Ele faz uma repreensão em amor. Ele mostra aqui qual seria a consequência que estava para acontecer de acordo com o estilo de vida que aquelas pessoas estavam tendo, e depois ele faz uma promessa
àquele que fosse vencer, ao vencedor, lá no último versículo, não é? Ao vencedor ele faz uma promessa. Então, quando nós olhamos para esse trecho, eu quero caminhar rapidamente por essas linhas de raciocínio. Primeira coisa, o Senhor Jesus ele se apresenta e ele fala assim, olha, lá no versículo 1, ele fala, escreve para o anjo que está da igreja em Éfeso. Essa palavra anjo, na verdade, significa mensageiro. Pode ser um anjo mesmo, sobrenatural, que cuidava daquela igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser também a própria igreja. As três, maneiras de pensar, nós encontramos em estudos diferentes. Pode ser a própria igreja, não é? Então, porque ele fala com as pessoas, com a prática da igreja, então nós entendemos também que pode ser a própria igreja. Na verdade, ele diz assim, olha, eu caminho, né? Eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, ou seja, Jesus caminhava entre as igrejas. Ele está presente neste lugar. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem nas suas mãos os mensageiros e também como aquele que caminha, aquele que está presente, aquele que sabe tudo o que acontece na igreja. Ele, logo em seguida, no versículo 2, ele diz, eu conheço as tuas obras. Amados, se nós parássemos de ler aqui no versículo 2 e 3, é que eu já li todo o texto, né? Você sabe que vai vir uma repreensão aí no versículo 4. Mas se nós, porventura agora, se nós tentássemos esquecer o que Jesus disse no versículo 4, e a gente colocasse a nossa atenção agora no que ele está dizendo para aquela igreja, não é? E veja essa igreja, eu queria, além de ver como igreja, eu quero também individualizar essa mensagem. Talvez uma mensagem para mim, uma mensagem para você que é pai, para você que é mãe, para você que é jovem, adolescente, solteiro, não é? Para você que já está aí na melhor idade. Vamos olhar isso daqui, tentar individualizar esta mensagem. Olha só o que o Senhor diz. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amados, que elogio tremendo. Imagina você numa igreja que trabalha arduamente, que tem um labor aqui fala de um trabalho árduo. Então aqui, na verdade, o Senhor Jesus está elogiando aquela igreja pelo trabalho que ela fazia. Trabalhava arduamente, trabalhava com afinco, trabalhava, cuidava das suas coisas com responsabilidade, tinha responsabilidade nas suas, nos seus departamentos, nas suas tarefas. Era uma igreja que tinha um trabalho árduo. Diz que não suporta homens maus. Uma igreja que não suportava maldade, que não suportava desvio de caráter, que não suportava, uma igreja, irmãos, que não suportava erros, uma igreja que tinha uma moralidade alta, não é? O pessoal lá não fumava, não bebia, não se embriagava, não é verdade? Talvez não cometessem adultério, eles não suportavam homens maus, eles tinham a moralidade alta, exacerbada. Pessoas que tinham realmente vidas mudadas, que praticavam tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era bom, ao ponto do Senhor olhar para ele e falar assim, olha, vocês estão bem, porque vocês não suportam homens maus. É uma igreja que anda numa moralidade alta. Uma igreja que colocou à prova alguns apóstolos, que se diziam apóstolos, não eram, ou seja, alguém que cuidava da doutrina. Nós sabemos que na igreja primitiva chegavam pessoas, viajantes, e às vezes alguns se declaravam apóstolos e vinham com uma ou outra doutrina que eram estranhas ao Evangelho. Então, quando aqui Jesus diz, vocês colocaram à prova, de que maneira que eles colocaram à prova esses apóstolos? De acordo com a doutrina, pessoas que conheciam a doutrina, pessoas que conheciam como deveria ser uma igreja, como deveria ser o Evangelho, pessoas que realmente tinham zelo pela doutrina, pessoas que não suportavam falsidade, heresia, mentira,
não suportavam. Então eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos ou qualquer tipo de ministério. E eles, acharam essas pessoas mentirosas. Ou seja, isso é um elogio. Continua dizendo que vocês têm perseverança. Irmãos, que tremendo! Eles perseveraram ali, estavam firmes, não esmoreceram, como dizem, não se desanimaram, não desfalecia. Tinham perseverança em se reunir, estavam sempre juntos, estavam sempre buscando a Deus, estavam ali, tinham perseverança. Também diz aqui que sofreram pelo nome, suportaste provas por causa do meu nome. Pessoas e uma igreja que talvez foi acusada de algumas coisas, pessoas que sofreram mesmo perseguição, pessoas que se identificavam com Cristo a tal ponto de suportar prova, a tal ponto de serem perseguidas, a tal ponto, irmãos, de sofrerem por causa do nome do Senhor. Esta igreja tinha tudo isso, sofria pelo nome do Senhor, suportava essas provas. No finalzinho do versículo diz assim, suportando provas e não te deixaste esmorecer, não desfalece, não perde a firmeza, não se esmorece, mas é uma igreja que era firme, homens e mulheres firmes em Deus. Pessoas que não eram, que não perdiam a força por causa de qualquer coisa, pelo contrário, suportavam provas e não desfaleciam, ficavam firmes. Irmãos, quem não queria fazer parte de uma igreja dessa? Eu queria, você queria? Eu queria, irmãos. Eu creio que eu faço parte de uma igreja dessa, amém? Nossa igreja tem muitas dessas características, eu louvo a Deus, por isso louvo a Deus pela sua vida. Mas aqui quando nós olhamos para esse tipo de coisa, nós entendemos que realmente tudo isso é muito bom, e essas práticas, elas não são questionadas pelo Senhor. Não, essas práticas, elas não são proibidas ou colocadas em dúvidas, não, essas práticas são importantes. Essas práticas devem ser realizadas. Essas práticas fazem parte da vida cristã. Irmãos, perseverança, suportar provas, amém? Ter cuidado da doutrina, colocar à prova aquilo que a gente ouve, tudo isso, irmãos, faz parte. Tudo isso é uma bênção. Trabalhar arduamente, ser responsável nas suas atribuições. Irmãos, não suportar maldade, ter sim uma moralidade, tudo isso está certo, não está errado, pelo contrário, isso foi elogio. Eu conheço as tuas obras, eu sei como você é, eu sei aquilo que vocês fazem, mas aí vem uma repreensão em amor. Porque se nós formos olhar lá no versículo 3, no capítulo 3, verso 19, diz assim, e eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui na carta à igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo na última carta, olha, eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, se você e eu recebemos uma disciplina e uma repreensão do Senhor, é porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Se você recebe uma repreensão de Deus, é porque Ele te ama. Lá em Hebreus está escrito que nós somos repreendidos por um pai que ama. Se nós não tivéssemos pai, não seríamos repreendidos. Mas não, temos um pai que nos ama. Então a repreensão do Senhor é uma repreensão em amor. E Ele vira para aquela igreja, Ele fala assim, olha, tenho porém mais. O problema, irmãos, é quando vem o mais. Sabe quando a sua esposa fala para você assim, olha, eu estou muito feliz com você, mas... Não é? Imagina o marido chega para a esposa, meu amor, o seu almoço estava delicioso, mas o mais é o problema. Não é? E Jesus aqui, Ele falou tudo isso aqui é muito bom, mas eu tenho alguma coisa contra você. Olha só, no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Até aqui, depois nós vamos continuar. Irmãos, embora aquela igreja estivesse tão bem, tivesse tanta coisa boa, o Senhor Jesus, Ele caminha no nosso meio e Ele sonda e conhece o meu coração, Ele sonda e conhece o seu coração. E quando eu leio o texto, irmãos, me parece que as motivações do primeiro amor estavam esquecidas. A prática das primeiras obras, essa prática foi esquecida. É por isso que ele diz, lembra-te e volta. Lembra e volta. Ou seja, havia uma torpeza, havia ali um esquecimento, algo aconteceu, que depois de um tempo, as pessoas se esqueceram o porquê das coisas. Irmãos, eu louvo a Deus, porque as minhas 2 filhas já se casaram. E de repente eu olhei para o lado e estava dedicado com a minha mulher. Estava só eu e ela dentro de casa. E nós olhamos um para o outro e falamos assim, agora é bênção. Não é? O nosso olhar foi assim, agora nós vamos desfrutar. Porque o papel nosso foi cumprido. Criamos, educamos, estudamos, abençoamos, ganhamos nossas filhas para Jesus, elas se casaram e agora nós estamos tristes? Não, agora começamos nós dois, estamos nós dois de novo. Glória a Deus, Deus seja louvado na nossa vida. E eu olhei para minha esposa e eu não vi alguém que eu não conhecia, eu vi alguém com a qual eu me casei. Ela está mais bonita hoje. É verdade, irmãos. Ela está mais bonita hoje. Ela está mais chique, está mais empoderada, não sei o que aconteceu. Não é? Mas nós olhamos um para o outro e falamos assim, mas tem casais, irmãos, que quando chegam lá, depois de muito tempo de casado, nós completamos 30 anos de casado, tem casais que quando chegam lá, um olha para o outro e fala assim, nossa, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Por que nós casamos? Se perdeu. Se perdeu durante o caminho o propósito das coisas, se perdeu a paixão, foi perdido o entendimento do porquê nós estamos juntos. Em algum momento se perdeu, e eu quero dizer para você, amados, a igreja, em alguns momentos ela perde na nossa vida cristã, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder a motivação, perder o porquê das coisas. Por que eu vou na igreja hoje? Por que você veio na igreja hoje? Ah, pastor, eu vim porque hoje é domingo. Domingo não é dia de culto? Estou vendo que vocês estão bonitos, irmão, tudo arrumadinho, todo mundo tomou banho, né? Botou uma roupinha legal, todo mundo aí. Irmãos, eu ganhei um perfume da minha esposa, eu passo por meu perfume só domingo. Né? Ontem eu passei também, mas a maioria das vezes eu passo no domingo. Não sei por que eu passo perfume só no domingo, por que será, amor? Não é? Mas domingo, quando eu estou me preparando para vir no culto, eu tomo banho, faço a barba, arrumo tudo certinho, pego e dou uma borrifada do perfume aqui. Hoje eu pensei, eu estou sabendo que eu vou pregar hoje, né, irmão? Você não sabia, mas eu sei. Mas por que eu estou passando esse perfume aqui hoje? Religiosidade, queridos. Por que você veio aqui hoje? Por que nós estamos aqui? Ah, porque nós somos perseverantes, nós temos perseverança em nos reunir. Glória a Deus, isso está bom, irmãos. Mas eu acredito que Deus tem contra alguns de nós, que nós temos abandonado o primeiro amor. E a palavra abandonar é algo forte, irmãos. Abandonar o primeiro amor é abandonar, queridos. Esquecemos o porquê das coisas. E quando ele diz, volta à prática das primeiras obras, já faz muito tempo que Deus está falando comigo. E eu falo com a Adriana, o que são essas práticas das primeiras obras? Irmão, o que é prática da primeira obra? Aí eu tenho que tentar lembrar assim, sabe, quais são as práticas do primeiro amor? Eu lembro, quando eu me converti, eu lembro do primeiro amor. Quais eram as práticas? Ah, sei, parece que eu orava diferente, parece que no louvor era diferente, eu não sei. Eu esperava chegar o domingo com ansiedade de ir no culto. Irmãos, eu lembro quando eu me converti, eu ficava esperando chegar o domingo para ir no culto. Eu contava os dias, irmãos. Alguém viveu isso aqui? Deixa eu ver. Alguns viveram. Eu contava os dias para ir no culto. Depois de um tempo que você está na igreja, todo domingo no culto, quando você fala assim, nossa, hoje é domingo, nossa, já tem que ir no culto hoje.
Quais são as práticas das primeiras obras? Quais são as práticas de um cristão no primeiro amor? Irmãos, eu não vou falar muito acerca das obras de um cristão no primeiro amor, mas eu estava orando, conversando com o Senhor, e eu tentei aqui lembrar de algumas coisas. Irmãos, eu ficava deslumbrado com as promessas de Deus. Então, quando eu namorei 7 anos, eu casei com a mulher que eu era apaixonado, para mim, nosso casamento era bom, o meu relacionamento com a Adriana era ótimo, era tudo bom, mas quando eu conhecia Jesus, e eu vi o que era um casamento nos padrões de Deus, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, Deus, eu não vivo isso. E eu falei assim, não, eu quero viver isso. É diferente, é muito acima do que eu esperava, é muito melhor do que eu imaginava. Eu fiquei apaixonado pelas promessas do Senhor. Quando eu comecei a andar com Cristo e eu ficava ouvindo os pregadores falando sobre as promessas de Deus, de perdão, de cura. Irmãos, eu lembro que eu estava num culto, na igreja do pastor Odécio, na igreja cristã, presbiteriana renovada. Eu tinha 1 mês e pouco de convertido. E Deus usou o pastor Odécio e ele, no meio da mensagem, ele fez um apelo para a pessoa aceitar Jesus. Ele não fez no final, ele fez no meio. E algumas pessoas vieram à frente e ele falou assim, o Espírito do Senhor me diz que tem mais uma pessoa para entregar a vida para Jesus. E ninguém ia. Então ele prosseguiu, fez o apelo, orou com as pessoas entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, as pessoas voltaram para os seus lugares e ele continuou pregando. E ele continuou pregando. De repente levantou uma mulher, no meio da pregação dele, levantou a mulher, foi lá na frente, ele parou de pregar e falou assim, pois não, querida, o que você quer? Ela falou assim, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu sou aquela pessoa que o Senhor disse que faltava, vinha e não vinha. E eu estava sentado, irmãos, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Eu consegui ver pelo Espírito a luta daquela mulher de mudar de vida, de acreditar nas promessas. Uma luta tremenda do inferno tentando segurar ela no pecado, dizendo que ela não era merecedora, dizendo que ela não podia mudar de vida, dizendo que aquilo não era para ela. E ela ali no seu lugar lutando tal, e o Espírito trabalhando, não, vem porque eu vou mudar a sua vida, venha porque eu vou curar os seus traumas, venha porque eu vou te libertar das tuas prisões, eu vou mudar a sua história, venha a mim, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E eu comecei a ver aquela luta, e de repente, quando aquela mulher levantou, o querido, e foi ali à frente, ela chegou ali, e eu fui às lágrimas, sentado no meu lugar. Eu era novo convertido, e eu quero perguntar para você, onde estão as nossas lágrimas? Quando vem aqui o Wilton com a Luciana, 10 anos esperando um filho, com a palavra dizendo que ela não podia engravidar, triste, e os irmãos do grupo de relacionamento orando, profetizando, declarando, o Wilton ali, a Luciana ali, no problema, na luta, na angústia. De repente, irmãos, chegou o milagre. Quantos de nós aqui choramos, glorificando o nome do Senhor? Aonde estão as nossas lágrimas, irmãos? Aonde está a nossa admiração por Deus? Aonde está a nossa admiração pelos milagres do Senhor? Aonde está, querido, a nossa paixão por Ele? Aonde está o nosso primeiro amor? Eu ficava deslumbrado. Irmãos, o cristão do primeiro amor, ele fica maravilhado com a bondade de Deus. Para ele, querido, todo mundo tem jeito. Quando você está no primeiro amor, a primeira coisa que você quer fazer é você pegar aquele amigo seu, o pior. Sabe o pior? Você quer falar de Jesus para ele. É ou não é, irmãos? Quem concorda comigo? Quando você descobre que Deus perdoa, que Jesus muda a vida, a primeira coisa que você quer fazer é ir no pior familiar que você tem, é ir naquele amigo que você sabe que está perdido, preso na pior circunstância, e você quer falar daquilo que você descobriu. Porque você está no primeiro amor, maravilhado com a bondade de Deus. Irmãos, o primeiro amor se alegra com as pequenas coisas. Vê a natureza, vê as obras de Deus com novos olhos, admira o Senhor. Sabe, o primeiro amor é aquele olhar admirado. Eu louvo a Deus, porque até hoje eu olho com admiração para minha esposa. Eu louvo a Deus, porque eu posso entender o que Ele quer dizer com o primeiro amor.
É quando você olha para o Senhor, querido, admirado daquilo que Ele fez. Estava vendo um programa de televisão sobre as plantas, como que elas trabalham, como que elas disseminam as suas sementes. Eu fiquei maravilhado. Falei, gente, que coisa! Que coisa, irmãos, tremenda! Tem uma que faz tipo uma cuia, assim, uma árvore, faz uma cuia, e ela tem mais de milhares de sementes, e ela vai soltando uma a uma. E aparece uma lâmina, assim, uma folha, parece um planador. Aí filmaram aquele negócio planando, assim, ia longe, cara, na floresta, ganhava altura, ia por cima da copa das árvores, ia longe. E ele não soltava tudo de uma vez, não, ia soltando uma por uma, assim. E quando ventava, aquele negócio ia sendo disseminado. Eu falei assim, Deus, o Senhor é maravilhoso. Tem uma planta que para soltar as suas sementes, a planta nasce num lugar muito frio. Então ela tem que ser polinizada, então ela tem que dar flor, mas a flor morre com frio. Ela morre, então o que ela faz? Ela bota uma cápsula, protege o pólen do frio. Mas aquela cápsula é quebrada por um pássaro, e aquele pássaro chega naquela árvore. E quando ele come aquele pólen, né, quando ele come tem ali um mel que a planta coloca, quando ele quebra aquilo, aí a flor é exposta. Mas ela fica exposta só por um dia. Quando ela é exposta, as moscas, né, os insetos vêm e polinizam aquela semente e levam para outro lugar, porque naquele mesmo dia aquela flor vai morrer. Aí no outro dia o pássaro vem de novo para comer ali o mel, e quando ele quebra, tem ali algumas horas para aquela planta ser polinizada. E eu fiquei vendo, Deus, o Senhor é demais. E o cara narrando falou assim, esta coisa acontece depois de milhões de anos. Eu falei, mentira, foi meu Deus que fez. Que coisa maravilhosa, irmãos. O novo convertido, o primeiro amor. Eu não vou falar de novo convertido, porque muitos que estão aqui são convertidos há muito tempo, mas ainda estão no primeiro amor. Mas eu quero dizer que o primeiro amor, querido, você fica maravilhado, se alegra com essas coisas, você se admira, olha para Deus admirado. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Ele lê a Bíblia, irmãos, para conhecer a Deus e não como obrigação. Ah, meu irmão, não, hoje eu tenho que ler 3 capítulos. Onde é que eu parei mesmo? Aí você vai lendo pensando em outra coisa. Não vou pedir para você levantar a mão, porque senão eu ia levantar também e ia ficar feio. A gente começa a ler a Bíblia, quando lê, né, irmãos? Quando lê, porque muitos de nós não lemos a palavra. Não lemos. Mas quando lê, às vezes é mecânico. Mas quando nós estamos no primeiro amor, a gente lê a Bíblia para conhecer a Deus, e não lê a Bíblia como uma obrigação. Primeiro amor, irmãos, as práticas. A gente ora crendo no poder de Deus. Também não é uma obrigação orar. A gente ora crendo que Deus vai fazer. A gente ora porque a gente quer ter comunhão com Deus. A gente ora porque a gente quer estar perto do Senhor. Outra coisa, o primeiro amor. A gente acredita que a igreja é o melhor lugar para se estar. Eu lembro quando eu me converti, irmão, cheguei na igreja, para mim todo mundo era santo. Aí quando tinha um cara então que já estava na igreja há muito tempo, eu falei assim, esse deve ser o santo dos santos, esse cara. Alguém que pegava o microfone então para dar um recado, eu falei assim, nossa, olha o cara está falando no microfone. Eu achava maravilhoso, achava que a igreja é um lugar de gente perfeita, de gente linda, curada, restaurada, de gente maravilhosa, de famílias abençoadas. Eu chegava na igreja, ficava olhando as pessoas, eu ficava assim, vendo assim, Deus, que lugar é esse? É o céu na terra. Com o passar do tempo a gente vê que não é, mas o alvo de Deus continua sendo esse, fazer da igreja o céu na terra, meus irmãos? E a igreja é um lugar de pessoas doentes que estão procurando ser curadas. Aquele que está falando no microfone não é melhor do que aquele que está sentado. E, aliás, tudo que eu falar, você tem que conferir na palavra. Não acredite em tudo que eu falo. Amém? Vocês estão olhando para um pastor que não quer que você acredite em tudo que eu falo. Eu quero que você confira na palavra tudo que eu falo. E se estiver de acordo com a palavra, aí você coloca a fé, não em mim, mas na palavra do Senhor. Irmãos, aquela igreja
era capaz de sofrer pelo nome do Senhor, mas não estava sendo capaz de amá-lo com o primeiro amor. Aquela igreja já conhecia o suficiente para rejeitar falsas doutrinas, para rejeitar falsos apóstolos. Aquela igreja conhecia a palavra o suficiente para rejeitar os homens maus, mas ela não tinha mais sede e prazer de conhecer a Deus. Ela não estava com o primeiro amor. Aquela igreja tinha perseverança para se reunir, ela tinha perseverança para cuidar das suas obrigações com um trabalho árduo. Ela trabalhava arduamente, se reunia e tinham responsabilidade, mas elas não tinham o primeiro amor. Aquela igreja suportava provas, ela permaneceu firme, mas já não tinha mais o primeiro amor. Irmãos, eu não sei se você se consegue ver nessa história. Eu muitas vezes consigo me ver nessa história. Irmãos, nós estamos ou não estamos no primeiro amor, mas o Senhor Jesus falou para assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Na palavra, no grego, irmãos, essa palavra é metanoeu, tem a ver com metanoia, com mudança de mente. O arrepender-se aqui é mudar a ideia, mudar o seu pensamento, é mudar a sua mente. Querido, na verdade, eu mudo o meu homem interior, eu penso diferente. Na verdade, literalmente significa pensar diferente depois. Depois de uma mudança de opinião, é pensar diferente, se arrepender. Pensar de forma diferente depois. Então hoje eu penso de uma forma, aí eu passo por um processo da metanoia. Depois que eu passo por esse processo eu penso diferente. Meu amado, o Senhor está dizendo para mim e para você, pense de modo diferente. A perseverança é uma bênção. Sofrer pelo meu nome é muito bom. Ser perseverante, ter responsabilidade, ter um trabalho árduo, ter labor, isso é muito bom, mas pense de uma maneira diferente. Estas coisas não suprem o meu coração, diz o Senhor. E o Senhor disse, essas coisas não suprem a minha expectativa. Essas coisas são boas, mas não suprem o que eu espero do nosso relacionamento. Essas atitudes estão certas, mas daqui a pouco essas atitudes vão perder o sentido. A religiosidade, irmãos, depois de um tempo perde o sentido. E a gente se pega pensando, por que tudo isso? Para que tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que ir no grupo de relacionamento? Por que eu tenho que discipular alguém? Por que eu tenho que ser discipulado? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir no culto? Por que eu tenho que andar em santidade? Por quê? Para quê? Perde o sentido, as coisas perdem o sentido. As coisas, irmãos, religiosas, elas nos suportam por um tempo, mas depois de um tempo elas perdem o sentido. E é por isso que Ele nos ama e que Ele diz, olha, tudo isso é muito bom, mas estas coisas não suprem a minha expectativa, não suprem aquilo que vai fazer com que vocês permaneçam firmes até o fim, porque lá no fim há o vencedor. Para aquele que vai vencer, eu tenho promessas. Até lá, irmãos, a religiosidade não nos supre. Mudança de mente que o Senhor nos requer é entender que essas coisas não podem sustentar a nossa vida cristã. Sabe, eu quero dizer algo para você, querido. Os seus filhos não querem ver apenas o quanto você vem na igreja. Não se iluda. Não se iluda, não ache que o fato de você vir na igreja todo domingo faz do seu filho alguém que vai amar a igreja. Não é verdade. Eles não querem ver isso. O seu marido, a sua esposa não querem que você apenas vá às coisas da igreja. Não. Sabe, a sua esposa quer ver um homem que ama a Deus e que por causa que ele ama a Deus, ele cuida dela, ele ama ela. A sua esposa, irmãos, o seu marido quer ver uma esposa que ama a Deus, que tem uma linguagem de bênção, que tem uma linguagem de apoio, que tem uma linguagem de fé, que tem uma linguagem de louvor. O seu marido precisa de alguém, de uma mulher que ama a Deus.
Nossos amigos e parentes precisam de um testemunho da palavra do Senhor. Irmãos, a nossa frequência à igreja pode impressioná-los. A nossa responsabilidade nas coisas que temos da igreja. Ou eu sou líder de um grupo de relacionamento, eu discipulo as vidas, eu toco no louvor, a sua família vê isso, os seus amigos veem isso. Eles podem até ficar impressionados. Assim, nossa, o José é um cara responsável, né? Olha, ele estava aqui na festa, mas ele saiu mais cedo porque ele vai tocar na igreja. Pode até achar bonito, pode até achar legal, não é? Pode até dar bom testemunho das nossas vidas, mas eu quero dizer para você, querido, se nós amarmos a Deus, se nós tivermos uma linguagem de amor, de paixão, de fé, gratidão, um amor genuíno, essas pessoas vão olhar para nós e vão ver o testemunho de que Jesus está vivo. E o nosso amor por Jesus vai impactar essas vidas. Eles não vão ser impactados pela sua responsabilidade. Eles não vão ser impactados porque você realmente é religioso. Você deixou de beber, você deixou de fumar. Nossa, você usava droga, agora não usa mais. Você fazia negócios fraudulentos, agora você não faz mais. Isso tudo é muito bom e é correto, mas eles vão ser impactados quando você tiver uma linguagem de alguém que ama o Senhor, quando eles puderem olhar nos teus olhos e verem a luz de Jesus, quando eles puderem olhar no nosso rosto e o nosso rosto resplandecer a glória de Deus. Querido, quando eles olharem para uma igreja que vai ser uma carta viva, não uma carta estática, não uma letra morta, mas uma letra viva, algo que fala aos seus corações. É por isso que Jesus disse: voltemos ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, mude a sua mente. Essas atitudes que você pratica são ótimas e têm que ser praticadas, devem ser praticadas, mas nunca abandone o primeiro amor. Porque quando nós estamos debaixo do primeiro amor, irmãos, nós entendemos o propósito de todas as coisas. Eu sei o porquê estou pregando. Quando eu estou no primeiro amor, eu sei porque vou para minha casa e vou cuidar da minha esposa. Eu sei porque você é um bom testemunho para os meus genros. Eu sei, irmãos. Eu sei o porquê das coisas, eu sei porque nos reunimos como igreja, eu sei porque existe um ministério de missões urbanas, eu sei porque os irmãos estão lutando na obra social, eu sei porque pessoas estão entregando dias do seu final de semana para visitar doentes no hospital, na capelania. Eu sei que existe uma razão para essas coisas, sabe qual é? É porque nós o amamos. Nós o amamos, Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. Existe um porquê, existe uma razão. Querido, se não tem um porquê no teu coração, é porque você abandonou o primeiro amor. Se não há um porquê, se não há uma alegria, se não há um desprendimento, se não há uma espontaneidade, querido, se não há algo aí queimando, é porque eu e você estamos muito bem religiosos na igreja, estamos muito bem cumprindo todas as nossas obrigações, mas Ele tem algo contra nós. O Deus Todo-Poderoso tem algo contra mim e contra você, se nós não estivermos atentos àquilo que Ele quer. E a preocupação dele, irmãos, não é com ele, porque ele está bem, ele já venceu a morte, ele está lá à destra de Deus Pai, ele ressuscitou, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. A preocupação dele não é com ele, a preocupação dele é com você. A preocupação dele é com a sua família, a preocupação dele é até quando você vai caminhar, a preocupação dele é que naquele dia ele possa dar para você se alimentar da árvore da vida. A preocupação dele, querido, é aquilo que sustenta a minha caminhada cristã, aquilo que sustenta a sua caminhada cristã. Oh, Jesus! E a consequência, como eu disse, no capítulo 2 de Apocalipse, finalzinho do versículo 5, se você não se lembrar de onde você caiu, se você não voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que uma igreja sem o primeiro amor não sobrevive, não permanece. Um cristão sem o primeiro amor na sua vida está prestes a definhar.
definhar espiritualmente, irmãos. Um cristão que não tem o primeiro amor. E olha, eu quero dizer para você, se você nunca entrou numa igreja evangélica, está entrando aqui hoje, e está ouvindo isso, eu quero dizer algo para você. Você melhor do que eu sabe o que você espera de uma pessoa que anda com Deus. Você melhor do que eu sabe, porque eu já estou nessa vida há quase 30 anos. Eu não me lembro muito bem como que era não andar com Jesus, eu não me lembro, irmãos. Porque parece que a minha vida se resume só à igreja, desde então, a vida com o Senhor. Mas eu tenho certeza que alguém que está lá fora, olhando para a igreja, ela espera ver, sabe o quê? Pessoas genuínas, que têm uma paixão verdadeira pelo Senhor. Elas não estão procurando religião, porque a religião não supre o coração do homem. Elas não estão procurando bons costumes. Sabe por quê? Porque elas trazem traumas, elas trazem feridas, elas têm dúvidas, elas têm questionamentos, elas têm dúvidas se realmente Deus pode fazer tudo isso que Ele diz que pode. Mas quando ela vê alguém curado, restaurado, alguém que ama o Senhor, ela olha e fala assim, não, é esse Deus que eu quero servir. É isso que ela procura em nós. Então, irmãos, a consequência é que um cristão sem o primeiro amor está prestes a definhar. E há uma promessa, quem tem ouvidos, no versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós estivermos na presença do Senhor naquele dia, a gente vai desfrutar desse momento, irmãos. Mas ao vencedor, e eu entendo aqui no contexto que o vencedor é aquele que volta ao primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? Como? Eu tenho me feito essa pergunta, irmãos, há vários dias. Há vários dias eu tenho feito essa pergunta para mim, tenho feito essa pergunta ao Senhor, tentando entender o que é o primeiro amor, Deus, que o Senhor fala aqui. E eu entendi, irmãos. Eu entendi que Deus falou comigo. Que para voltar ao primeiro amor nós precisamos ter uma mudança de mente. Não podemos nos contentar com as práticas corretas. Apenas. As práticas corretas são uma bênção. Mas não podemos nos contentar com elas. Não pode. Nós precisamos transformar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Lá em Romanos, lembrei do texto de Romanos 12, 2, que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente traz transformação. Amém, queridos? A renovação da mente traz transformação. E eu quero ministrar na sua vida hoje. Deixar o Espírito Santo falar com você, conosco. Porque, irmãos, eu creio que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Deus tem falado conosco, irmãos. Eu acho que essa palavra chegou no momento que muitos de nós precisávamos ouvir. Que nós não podemos abandonar o primeiro amor. Não podemos, irmãos. Você não pode se contentar com algumas práticas. Aonde está? E se Ele fala, se a Bíblia nos diz, arrepende e volta, lembra, se arrepende, ou seja, mude a sua mente e volta. Irmãos, é porque é possível, depois que nós recebemos essa repreensão do Senhor, é possível que a gente volte. Agora eu não sei o que você vai fazer para voltar. Eu não sei como você vai agir daqui para frente. Mas eu creio que Deus pode implantar um desejo aí no teu coração agora, daquilo que você pode e deve fazer, daquilo que você deve buscar em Deus, aquilo que te trazia alegria e você não sente mais, as coisas que você viveu na presença do Senhor, e você se alegrava, e você caminhava com o Senhor, e hoje, quando você olha para a sua vida, parece que é só um marasmo, parece que é só a obrigação, parece que é só a responsabilidade, mas você ama Deus.
Nós amamos a Deus, por isso estamos aqui. Nós queremos acertar, nós queremos caminhar com o Senhor, nós amamos a Deus e temos suportado. Eu acredito, irmãos, que aquelas pessoas suportavam provas porque amavam a Deus. Eu não posso dizer que elas não amavam, mas ali há uma referência ao primeiro amor. Oh Deus, o primeiro amor é diferente. O primeiro amor, ele causa algo em nós. O primeiro amor, ele causa um impacto em nós. O primeiro amor, oh querido, nos dá uma admiração. É aquele primeiro contato, é aquele primeiro, quando você conhece a Deus, é aquela primeira paixão, aquela primeira revelação, o primeiro amor é aquele que eu e você devemos buscar. Querido, não podemos nos contentar com uma igreja que funciona muito bem. Eu quero dizer para você nessa noite, como pastor dessa igreja, eu amo esta igreja. Eu amo esta igreja, eu amo a vida de vocês, eu amo os líderes que o Senhor tem levantado neste lugar, mas chegou o momento de nós irmos buscar mais, chegou o momento, irmãos, de nós olharmos além das obras, além das nossas responsabilidades. Eu quero, querido, exortar a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, eu recebo essa palavra do Senhor, e eu quero liberar uma palavra de exortação. Irmãos, aonde está o clamor? Aonde está o nosso choro? Aonde está, querido? Aonde está o nosso desejo por Deus para ir além? Para ir além. Glória a Deus pelos irmãos que vieram dar o recado aqui, clamando para que alguém venha ajudá-los, irmãos, clamando, é que nem a dona de casa que fica clamando por ajuda. Alguém pode me ajudar a lavar essa louça? Alguém pode me ajudar a fazer aqui, estender a roupa? Alguém pode me ajudar a limpar ali o lugar do cachorro? Alguém pode me ajudar a passar um pano? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Como se a responsabilidade da casa fosse só dela. Como se toda a louça que está suja foi ela que sujou. Como se tudo aquilo que está ruim foi ela que fez ou deixou de fazer. Irmãos, não. Você que é dona de casa, você que é um pai que às vezes está cuidando da casa, se alguém chega e te ajuda e lava a sua louça, você fica feliz. Por quê? Porque é um só projeto, é uma só casa, nós estamos juntos nisso aqui, essa louça não é sua, é nossa. Irmãos, o Ministério de Missões não é do Marcelo, da Flávia, não é do Félix, da Regina, não é da Ana Paula, é nosso. É uma vergonha para nós, irmãos, ficar pedindo ajuda para esse tipo de coisa. Aonde está a nossa paixão? Aonde está, querido? Se nós estamos olhando e falando assim, não, perdeu o propósito, perdeu as coisas, perdeu o porquê, perdeu o sentido. Se as coisas perderam o sentido, irmãos, eu quero dizer para você, se ajoelhe no seu lugar. Se perder o sentido enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, se ajoelhe e fala assim, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Querido, se Deus está falando com você, se Deus está falando com você, se Deus está tocando o teu coração de alguma forma, meu irmão, agora é a hora de você colocar em prática e falar assim, clamar, falar assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda.